Fala pessoal, muito boa noite. Primeiro podcast Direito com a Rafa de 2024. Paramos um pouquinho, né? Vocês devem ter percebido que o recesso foi um pouquinho pesado e por isso nós pausamos o podcast, mas começamos agora 2024 com tudo. Continuem por aqui, já se inscrevam no meu canal e mandem esse vídeo aqui para um amigo especial, para vocês sempre ficarem informados. Então, muito boa noite novamente, estamos aqui, eu, o Wallace. Boa noite a toda a nossa audiência aí. Isso aí, mano. E nesse período aí nós tivemos o quê? 10 mil novos inscritos. 10 mil. Saímos daqui com um pouco mais de 30 e já estamos ali, eu acho que alcançando ou beirando 40 mil inscritos. Então tem muita gente nova aqui no nosso canal hoje. Esse ano bate 100, não bate, Luan? Se Deus quiser, a gente vai receber a placa, né, Luan? A plaquinha do YouTube e fazer igual o Whindersson Nunes. Nós vamos quebrar ela ou serrar ela no meio ali. Olha o YouTube já boicotando esse vídeo agora. Mas olha só, pessoal. Nós vamos trazer agora para vocês, além do conteúdo geral, decidimos há uma hora atrás, né? Vamos trazer também conteúdo de entretenimento. Vamos falar tudo que envolve direito de família, tudo que envolve maternidade, tudo que envolve também proteção à mulher. Sim. E que está acontecendo neste momento no Brasil. E um dos assuntos mais comentados, agora nós vamos puxar o recesso, a inauguração da casa, agora o começo do ano, tudo o que aconteceu. Tem muita fofoca, muita coisa boa aqui, não vai virar um podcast fofoca, mas nós vamos abordar aqui, falar inclusive sobre Big Brother Brasil. Esse é o primeiro tema que nós vamos abordar hoje. Depois nós vamos pro divórcio ali, que eu sei que vocês mandaram muitas mensagens no nosso atendimento. E fala aí, Wallace, quais são as fofocas do Big Brother? A gente estava mexendo aqui nos portais de fofoca também para ver se tinha alguma coisa mais novinha, mais certeira, né? Mais atual, né? Mais atual. Mas o que aconteceu nesses últimos dias? O que mais chamou atenção lá foi o comentário, parece que do Rodriguinho, né? Em relação ao corpo da Yasmin. Parece que não soou muito legal, né? Não soou. Na verdade, nós não estamos falando ali de um mega modelo, de uma pessoa que pudesse, né, questionar ou julgar o corpo da outra. Na verdade, ninguém tem esse direito de julgar o corpo da outra pessoa, mas neste caso, o se cara fosse um robozão pegou vida, muito pesado. Pegou muito pesado mesmo, né? Além de inoportuno o comentário sobre o corpo da Yasmin Brunet, ainda foi, obviamente, como que eu coloco uma palavra bonitinha que não seja ofensiva pra ele? Mas foi um pouco sem noção, pejorativo, né? A menina é linda, tem um corpo sensacional, mas nós ainda estamos vivendo numa sociedade que patriarcal resiste ainda. Tá ali no auge. Nós temos ainda a cultura machista também enraizada e soa muito mal. Não só para ele. Eu, como homem, tenho vergonha do que alguns homens fazem, principalmente num público de milhões de pessoas. O cara chegar em rede nacional, junto com outros amigos, deixando claro que não foi somente ele, e comentarem sobre o corpo de uma mulher que tá em perfeita forma, linda, corpo, como eu disse, extraordinário, foge até dos comentários que nós poderíamos fazer em desfavor dele, né? O cara, não vou, obviamente, fazer um comparativo com o corpo dele, mas, assim, não tem muita moral para falar de ninguém, não somente dela. E acabou que esse comentário ocasionou, pelo que eu li, inclusive esses dias, eles falando sobre o corpo, sobre a forma, a quantidade que ela tá comendo, que parece que ela voltou, né, a fumar para poder, às vezes, diminuir uma eventual compulsão alimentar, que eu acho que não existe. É mais o emocional que tá pesando lá e falação na cabeça. Devido às críticas, às vezes a menina pensa em buscar uma fuga ali, né? E nesse caso, aí é uma criação. Pelo portal de fofoca, que eu não sei se é verdade, ela teria voltado a fumar. Então, Yasmin, fãs de Yasmin, fiquem em paz. Nós aqui representando, acredito que podemos falar isso, né? Os homens que têm um pouquinho de noção, um pouquinho de bom senso e que sejam realistas. Obviamente, ninguém pode tocar a menina é linda, sensacional. E quem ousar ali
obviamente, adjetivar o corpo dela, seja de forma pejorativa ou não, tá fora da casinha, não é mesmo? Com certeza. Ali você tá se você for fazer um comentário, você tem que fazer um comentário a respeito do comportamento da pessoa dentro do jogo, não... Sim, é um jogo, né? E o pessoal esquece que acaba ali, como o próprio organizador Boninho disse esses dias pra trás, acabou ali, cara. É igual um jogo de futebol mesmo. Você vai tomar uma cerveja com um colega, não fica também de frescurinha, criando inimizades. Eu sei que o brasileiro gosta disso, né? Na verdade, a gente assiste esperando uma treta. Mas é treta comportamental. Acabou o milho, acabou a pipoca. Não adianta. E lembrando aqui, deixando bem claro também, eu vou consertar uma polêmica criando outra polêmica, senão não sou eu, né? Mas nós também não devemos julgar jamais. Mas nós também não devemos romantizar alguns corpos que fogem hoje vamos colocar, da questão de saúde, né? E entram numa questão que já é, assim, doença, né? E aqui eu falo da obesidade mórbida. Então nós estamos também levando e falando de uma leva de influencers que estão surgindo, que estão doentes com obesidade mórbida e que querem romantizar isso. Não devemos romantizar, devemos respeitá-los 100%. Se não é a sua vida, você não vai lá comentar, não vai lá julgar. Mas também não vai lá falando, ai, que bonitinho, olha, lindo o seu corpo, quero ficar igual a você, com 280 quilos. Então não deve fazer isso. Não vai rolar. Luan, esse não precisa cortar, tá, do Luan, dos nossos cortes, porque é realmente a verdade. Mas ainda não parou por aí. Ainda falando sobre Big Brother, e olha só que bacana. Vamos falar sobre Big Brother, vamos entrar no direito de família e vamos na contramão do que a maioria das pessoas dizem. Ao que tudo indica, e pelo que eu li aqui nos portais de fofoca, a Vanessa Camargo deixou os filhos dela com a madrasta, a Isis. E olha para vocês verem, muita gente abordou esse assunto de forma também pejorativa, né? Julgando. Mas já pensou você, mãe, ter uma madrasta para você contar? Porque eu me recordo, e não há pouco tempo atrás, que tivemos uma treta gigante ali entre um participante do Big Brother, a sua ex-esposa, porque ele foi pro Big Brother e acabou não comentando isso, não comunicando isso para o pai. Então, se não me engano, foi o Pedro Scooby, né? Isso. Não comentou para a mãe. Então, neste ponto, nós estamos indo na contramão, né? A Vanessa conseguiu ali deixar e ter essa confiança em relação a Isis Valverde. Vamos lá, então. Outro tópico agora, Wallace. Terminamos as fofoquinhas da semana sobre Big Brother Brasil e agora vamos entrar aqui no gancho do direito de família. Vamos lá então, Rafael. Sempre tem muitas perguntas da nossa audiência que são direcionadas para a gente do atendimento. E você selecionou ali o assunto que está mais em alta neste final de ano. E acredito que esteja em alta pelas ocorrências, né? Pessoal, vocês que nos assistem aqui não sabem o inferno que é um escritório de advocacia no recesso. Nós não paramos nenhum dia, salvo o Natal e salvo o dia 31, correto? O dia 1º, na verdade. Nenhum dia. Ficamos em regime de plantão. E qual foi o assunto mais comentado, o assunto que teve mais dúvidas? Muitas ocorrências de divórcio, de descumprimento de convivência, de visitações. É pai que pega a criança e não devolve na data que já foi estipulada. Então isso gera muito transtorno, né? Sim, mamães. Você pegou ali as perguntas, obviamente, que mais surgiram, as perguntas mais habituais em todos os nossos canais de atendimento. Mas antes de você entrar nas perguntas de divórcio, deixa eu dar aqui uma diquinha, aquela dica básica. Vou jogar um pouquinho de pimenta aí na relação paterno-filial. A maioria das crianças estão neste mês de janeiro em férias com o pai. Quase todas, absolutamente, que tem um acordo judicial, uma sentença, estão em férias. E muitas mães me perguntam, Rafael, a criança vai ficar 15 dias com o pai, a criança vai ficar 30 dias com o pai. O pai pode abater esse período que a criança ficou com ele na pensão alimentícia, os gastos que ele teve com a criança, ele pode descontar? E a resposta é não.
Não existe isso. Não existe isso do pai ficar 15 dias, mesmo que ele fique um mês. Se não estiver constando no acordo ou na sentença, ele vai pagar a pensão alimentícia normalmente, mesmo que ele tenha ficado com a criança um mês, mesmo que ele tenha ficado com a criança 20 dias, ele não pode abater nem proporcional, nem integral, salvo disposição em contrário, se estiver isso no acordo. Rafael, mas e se ele descontar? Grade, fecha ele, joga na cadeia. Comecinho de ano agora, ele vai pular o carnaval lá no bloco no bloco do presídio. Tem que executar. É o que nós esperamos. Certo. Vamos às perguntas. Com relação ao divórcio, surgem muitas dúvidas sobre quais são as opções de guarda dos filhos após o divórcio. Certo. Bom, no Brasil nós só temos 2 possibilidades de guarda na lei. É a guarda compartilhada e a guarda unilateral. Compartilhada, compartilha as decisões em prol da criança. Ou seja, o pai ele vai ter alguns direitos de participar de reuniões escolares, de ir em consultas médicas, saber qual que é a rotina da criança, de decidir junto com a mãe os destinos da criança, educacionais, de saúde, mas ele também vai ganhar algumas obrigações, como de participar, ir à reunião escolar, ir ao médico, ajudar, auxiliar a mãe. E no outro ponto nós temos a guarda unilateral, que é a famosa guarda só da mãe. A mãe não tem que dar muita satisfação ao pai. A mãe, teoricamente, porque eu indico que todas façam isso, ela não precisaria ali da opinião do pai. Ela não precisaria ter uma decisão compartilhada, uma tomada de decisão em conjunto com o pai. Então, após o divórcio, nós temos essas 2 opções. Se tiver agressão física no meio, medida protetiva no meio, indícios que possam levar aquela mãe e aquela criança a ficarem em risco, nós temos uma nova lei, e Sim. Nessa nova lei, a guarda vai ser unilateral. Então, pai agressor não compartilha guarda com mãe. Pai que representa risco para a criança não compartilha guarda com a mãe. Pai que não tem um diálogo bom com a mãe não compartilha a guarda. Essa é a regra clara. Acabou a farra de pai folgado. Acabou. Até pouco tempo, na verdade, não estamos falando de muito tempo não, estamos falando de outubro. Anterior a outubro, a nova lei é de 30 de outubro, salvo engano, anterior a isso, olha para você ver que coisa sem noção. O que é a legislação brasileira? O cara ia lá, agredia a mulher, quebrava, batia muito. Colocava em risco a saúde e a integridade física da mulher e automaticamente quem bate na mãe pode bater no filho. Mas a justiça era boazinha demais com esses agressores. A justiça falava o seguinte, olha, mesmo você batendo, eu vou te dar aqui a guarda compartilhada. Mesmo você sendo um agressor, eu acho importante você compartilhar decisões com a mãe, você ficar no mesmo ambiente que ela. E aí nós tínhamos uma decisão pacificada, um entendimento pacificado, que falava que o agressor, inclusive, poderia frequentar a casa da mãe, a casa da vítima, para buscar entregar a criança e cumprir sua convivência. Essa farra acabou. Agora, se o cara agrediu, representa risco, se de fato há um indício de que ele possa vir a ser agressivo, isso está na lei, nós vamos eliminar a guarda compartilhada, a guarda vai ser unilateral. E o juiz tem obrigação, antes de definir sobre a guarda, de dar 5 dias para que a mãe manifeste se há ou não há esse risco, se há ou não há medida protetiva. Está na lei também. Rafael, mas o juiz do meu caso não fez isso. Rafael, eu estou no meio de um processo, o que eu preciso fazer? Seu advogado precisa peticionar informando ali que essa lei já está válida. E pronto. Perfeitamente. Vamos dar sequência aqui. Após o divórcio, que teve muitas ocorrências, também chega muita pergunta das mamães com relação à guarda e visitações, que foi o que você acabou de nos explicar agora. Quais são os fatores que são considerados pelo tribunal ao determinar a guarda? O tribunal, ao determinar a guarda, a primeira coisa que ele deve fazer é verificar como que é a convivência, como que é o diálogo do casal, como que é a convivência pai e filho, como que é o relacionamento paterno-filial. Esse é o primeiro tópico. Ao determinar a guarda também, o tribunal deve analisar se há ou não há medida protetiva, se há ou não há risco à mãe ou à criança, a idade dessa criança. É importante.
Em que pese alguns advogados falarem que idade é irrelevante, mas não tem como você compartilhar e ter um poder de decisão sobre uma criança que tem 2 meses de vida e que a mãe praticamente está em dedicação exclusiva com aquela criança. Isso é óbvio. A guarda provisória para um recém-nascido tem que ser unilateral. Vamos discutir provisória compartilhada depois, se não houver risco à criança. Então o tribunal vai olhar isso. Vamos supor que seja um pai presente, participativo, que sempre conviveu, que a criança gosta dele, que ele gosta da criança, porque tem pais que infelizmente não gostam dos filhos e filhos que infelizmente não gostam dos pais. Sim. Nessa situação, não há por que não ter a guarda compartilhada. É uma oportunidade para a criança e para o pai estreitarem os laços, conviverem mais, terem um momento de convivência equiparado com aquele que a mãe tem atualmente. Isso é extremamente benéfico, né? Sim. Você desenvolver o convívio ali. E se não for um pai presente, se for um pai ausente, se for um pai que nunca participou, se a mãe já exerce a guarda unilateral de fato há muito tempo, não tem também o porquê ter a guarda compartilhada. Então essa é a lógica que deveria ser seguida pelos tribunais, pelo menos pelas varas, mas eu sempre digo a você, lá no escritório inclusive, juiz concedeu uma guarda sem preencher os requisitos de forma errônea, colocando em risco o melhor interesse da criança, recorre ao Tribunal de Justiça. Tribunal manteve a decisão louca do juiz, vai para o STJ. Sobe a escada. Alguém tem que consertar a cagada do outro. Alguém tem que ter bom senso aí. Sim, o bom senso é a palavra que a gente não encontra muito nas varas, principalmente, para não perder o hábito, né? Nas comarcas do Rio de Janeiro. Isso aí, o Burke já até decorou. Se a gente não falar do Rio de Janeiro aqui, que é um judiciário péssimo, o pior tribunal de justiça do país, não somos advogados. Pô, 1.400.000 advogados. A hora que liberar a minha enquete no Instagram, eu vou colocar essa enquete lá. Se tiver advogado que ainda defende o Tribunal do Rio de Janeiro, comparando-o e falando que ele é melhor do que tribunais, por exemplo, de São Paulo, Minas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, a pessoa é louca. Ou então não tem processos nesses outros estados, tá? Vamos torcer para que o Rio de Janeiro até o final do ano a gente possa falar um pouquinho melhor dele. Até porque provavelmente a gente vai ter que passar por lá novamente. Assim, né? Infelizmente eu tenho clientes lá. Lembrando que tem as exceções, nós sempre temos que lembrar isso, né? Tem muitos juízes bons lá, mas a maioria são juízes que ferram as mãos. A última visita lá foi até agradável, né? Eu me recordo de você comentar, teve um probleminha anterior, depois remarcou. Juiz, na verdade, né? Pra quem não nos acompanha aqui, eu fui a primeira vez, quase fui preso num fórum do Rio de Janeiro, porque contestei e pedi a palavra pela ordem pra juíza, algo que ela estava fazendo que era totalmente fora do contexto. Então, estava dando preferência pro pai. Ela começou a discutir comigo, eu pedi para constar em ata, ela não quis constar, eu peguei o meu celular e comecei a gravar. Ela pediu para eu desligar meu celular e para eu mostrar para ela que estava desligado. Eu falei, de forma alguma. Quer pegar meu celular? Tá aqui, ó, pegue. Mas ninguém põe a mão no meu celular. Ninguém. Mas se você quiser vir aqui tentar pegar, você pegue. Representei a juíza saiu do processo e foi para outro juiz completamente técnico. O juiz, assim, fez o papel dele. Fez a audiência de instrução, sem maiores delongas. O cara foi perfeito. Também fui com outros 2 advogados. Nós fomos em 3 advogados dessa vez. Porque se fôssemos presos, precisaria chamar 2 viaturas. Mas não tivemos problema dessa vez. Promotora sensacional. Sensacional. Não tenho o que falar. A promotora praticamente conduziu a audiência. O que faltou de técnica e ética para a juíza, essa promotora sobrou. Podia até compartilhar um pouquinho com ela. E acontece, né? No Rio de Janeiro, eu já vou com segurança armado, com o telefone da prerrogativa da OAB, com um colega normalmente, né? E também na expectativa de conhecer algum presídio lá. Ai. Vamos dar sequência aqui. Agora temos perguntas aqui relacionadas à adoção, que chegou pra gente, não chega com muita frequência, mas vamos tirar as dúvidas dessas mamães aqui.
Quais são os requisitos para adoção? Como que funciona esse processo? Quais são os direitos legais dos pais adotivos? Bom, os pais adotivos têm os mesmos direitos que os pais biológicos. Na verdade, ambos são pais. Fator genético, eu sempre digo no escritório que até um pernilongo carrega o seu sangue, isso não muda muito. Relevante. Então, o dosador de qualquer relação, seja ela uma adoção socioafetiva, é a afetividade. Então, a pessoa tem que ter o afeto com a criança, do adotado para o adotante, também deve ter essa afetividade. Ambos têm que ter a conexão. Requisito para preencher a adoção tem aquelas regrinhas básicas, né? Você tem que ter idade X, você, independentemente se é casado ou solteiro, isso não tem problema, tem que ter uma diferenciação entre a idade do adotante e a idade do adotado. E o restante são documentos básicos, né? Ali eu guardo sempre o juízo, que é o seguinte: nós temos uma adoção no Brasil que não é regulamentada, mas acontece diariamente e todo mundo esconde isso, que é a famosa adoção à brasileira. A adoção à brasileira não tem na nossa legislação, na verdade é um procedimento, é um ato ilegal, se for levar ao pé da letra, que o cara vai, a mulher quer doar a criança, por exemplo, ele vai e registra como se filho fosse, comete o primeiro crime, e depois ele pede a guarda, e aí a atual companheira entra com a destituição do poder familiar daquela mãe e entra com o pedido de adoção. É basicamente isso, fazendo aqui um relatório exemplificativo de como seria uma adoção à brasileira. A adoção legal, você fica numa fila, você preenche os requisitos, é habilitado, e quando de fato tem a criança ali para ser adotada, aí eles notificam, fazem todo ali um período de adaptação, fazem os estudos psicossociais habituais e depois se confirma certidão de nascimento normal, documentos normais, direitos tanto dos pais para com os filhos como dos filhos para com os pais. Correto. Vamos ao próximo tópico, que seria pensão alimentícia. Como que é calculada a pensão alimentícia? Quais são as obrigações de ambas as partes com relação a essa pensão alimentícia? E como proceder com relação quando acontece alguma alteração financeira nas condições das partes envolvidas? Vamos começar então pelo começo, certo? Como que é feito um cálculo de pensão alimentícia? Todos os dias nós temos essa pergunta no escritório. O cálculo de pensão alimentícia é feito da seguinte forma: imagine uma balança. De um lado da balança nós colocamos todas as despesas das crianças. E aqui é onde os pais acabam pecando, porque eles acham que criança só come. Mas não. Aqui, nesse lado da balança, nós vamos colocar gastos com moradia, que entra água, luz, telefone, internet, IPTU, despesas habituais com a casa. Aí, além da moradia, nós temos gastos com educação, que não é só a mensalidade escolar, é a mensalidade escolar, a matrícula, a rematrícula, uniforme, lanche, material didático, material escolar, transporte, atividades extracurriculares. Entra também gastos com saúde, que não é somente o plano, é o plano de saúde, consultas não cobertas por esse mesmo plano, medicamentos, tratamentos não previstos. Entra também gastos com lazer, que é aquela viagem que a criança tem que fazer para usufruir. Entra gastos com despesas de aniversário, aquele presentinho que a criança tem que dar para a professora, para os outros coleguinhas alunos. Entra nessa despesa de lazer ainda atividades, seja aquela viagem com a escola, seja aquele lazer que a escola quer proporcionar ao aluno que tem que pagar uma taxinha. Depois nós temos gastos com vestuário, calçados, roupas e depois vem os alimentos. Então, assim, tem uma série de gastos. Eu não falei tudo aqui. Sim. Entendeu? Colocamos aqui, vamos ter um valor Essa é a base. Essa é a base. Do outro lado da balança, nós vamos ter quanto o pai ganha. E não é somente a renda principal dele. Por exemplo, o pai ganha 3 mil de salário, mas também tem 2 casas de aluguel. Isso entra também aqui. O cara faz bico, também entra aqui também.
Rafael, mas se eu não tiver como confirmar a renda dele? Você volta a alguns posts que tem ali todas as profissões para eventualmente sabermos. Pegamos de um lado as despesas, de outro lado a receita do pai e nós cruzamos isso proporcionalmente. Vamos ter um valor aproximado da pensão. É óbvio, não vamos conseguir secar gelo. Se o cara ganha um salário mínimo e a criança tem R$1.000 de despesa, ele vai pagar como se assalariado fosse, como se sendo assalariado. Se o cara ganha também 40 milhões por mês, mas a criança tem um gasto de R$3.000, ele vai pagar o suficiente proporcionalmente para custear as despesas da criança. Esta é a proporcionalidade. É a famosa proporcionalidade. Então, aqui ensinei como, de fato, nós fazemos o cálculo. Só que dentro de um cálculo judicial de pensão, que nós tanto falamos aqui, muitos pais querem cobrar das mães que elas contribuam com a metade das despesas. Na minha concepção pessoal, a mãe não deveria dar R$1 de cota parte de pensão alimentícia. Não deveria dar 50 centavos. Por quê? Nós estamos falando de um país que o cara visita quinzenalmente de sábado a domingo. 2 dias, 2 vezes por mês, 4 dias. Estamos falando de um país que a mãe dedica-se 26 dias por mês. Que a mãe acorda pela manhã, prepara o café, troca roupa, dá banho no filho, deixa na creche, vai trabalhar, volta do almoço, prepara o almoço da criança. Na correria, não tem nenhum minuto de descanso, leva a criança para outro ambiente ali para ficar com outra pessoa, volta a trabalhar, chega cansada em casa, ela tem que brincar com os filhos, ela tem que fazer a tarefa de casa com os filhos, tem que preparar a roupa, lavar essa roupa, passar essa roupa, preparar a comida, fazer a compra da criança, preparar ali os lanchinhos, enfim. É intermitente. A mãe tem absolutamente mais prejuízo ficando à disposição da criança do que o pai teoricamente teria quando ele fala que pensão alimentícia ele está pagando mais do que deveria. Então, neste caso, é aquele famoso capital invisível da mãe. A mãe já contribui de forma afetiva. A mãe já contribui sendo presente. Por isso a mãe não tem que dar nada financeiramente. Nós precisamos amadurecer isso nos tribunais e felizmente nós já tivemos muitas decisões positivas nesse sentido, que o juiz considerou esse capital invisível, considerou essa presença, essa dedicação exclusiva da mãe. Isso é essencial. Muito legal esse posicionamento, porque eu nunca havia escutado esse termo de capital invisível. Capital invisível é porque ninguém vê. No Brasil, ninguém vê o que uma mãe faz. No Brasil, ninguém valoriza o que é ser uma mãe. Nós, obviamente, somos pais. Sim. Então, automaticamente, nós temos uma visão exterior do que acontece na maternidade, propriamente falando. A mãe não é somente mãe. Ela é cozinheira, ela é pediatra, ela é merendeira, ela é professora, ela vamos colocar aqui o que mais? Uma diarista, ela... enfim, a mãe é uma série de profissões fundidas em uma só. Se eu perguntar para você aqui agora, Wallace, o que a sua filha vai comer? Provavelmente você não sabe, mas você não está tranquilo que ela vai comer? Sim. Porque alguém vai fazer a comida. E quem que é esse alguém? É a mãe dela. E se eu falar pra você assim, Wallace, ontem o que você fez à noite? Você vai me falar a sua rotina. Se eu perguntar o que a sua filha fez à noite, e eu sei que você é muito ligado com ela, mas muito provavelmente em algum dia ou outro você não vai saber a rotina dela. Mas você não dormiu tranquilo? Porque você sabe que tem alguém que vai cobrar dela dormir, que vai ajustar o pijaminha pra ela dormir, que vai colocá-la na cama, que vai vigiar ela até que ela pegue no sono, que vai cuidar para que a noite dela seja tranquila. E se ela acordar na madrugada com febre, você sabe que vai ter alguém que vai conduzir ela até o médico, que vai levar, que vai cuidar e depois vai te informar. Esse é o capital invisível. Ele não é, na verdade, invisível. Ele é muito visível para quem quer ver, para quem quer pensar um pouquinho. No entanto, os pais acham que os filhos se alimentam, fazem comida, compras, enfim, que eles são independentes com 5, 6, 8, 10, 12, 15 anos. O problema dos pais brasileiros é que eles querem colocar uma carga de responsabilidade na cabeça deles
de um filho de 20, 22 anos, que mesmo assim são dependentes indiretamente dos pais, e uma criança de 5 anos de idade. Tem mãe, inclusive, que pensa como os pais. Lá no escritório você já topou com isso no atendimento. O cara deve a pensão alimentícia. Olha que coisa fantástica e podre ao mesmo tempo, né? Veja bem, o cara deve pensão alimentícia. O cara tá devendo 10 mil. Não pagou nos últimos 10 meses. Deu uma engasgada aqui, hein? Então, o cara deve a pensão alimentícia. Nos últimos 10 meses ele não pagou nada. Ele tá devendo 10 mil reais, um exemplo. Aí a mãe nos chama e fala: eu quero que execute, mas eu não quero que ele seja preso. A primeira coisa que eu falo para essa mãe é: não tenha pena. Vamos fazer um exercício de reflexão básico? Minha senhora, em 10 meses, quem alimentou seu filho? Eu. Quem comprou os materiais escolares? Eu. Quem comprou os itens de higiene? Eu. Quem levou para lazer? Eu. Quem comprou vestuário, calçados, roupas? Eu. Então vamos aumentar essa reflexão. Você tem condição para fazer isso? Graças a Deus eu tive, porque o pai não contribui. Ponto. Agora imagine que você não tem condições de fazer isso. Seu filho comeria? Não. Seu filho vestiria? Não. Seu filho ia para lazer? Não. Você consegue imaginar o seu filho passando fome? Ele querendo uma bolacha no mercado e você não tendo dinheiro para comprar? Não consigo imaginar. Falei, você não consegue imaginar porque você cumpriu o papel de mãe e o papel de pai simultaneamente. Mas faça esse exercício. Tem que colocar na cadeia sem dó. Sem dó nenhuma, porque ele não teve dó do seu filho. Exatamente. Se o seu filho não tivesse você, estaria desassistido. Completamente. Então, por isso que eu não tenho dó nenhuma de pai. Nenhuma. Ah, Rafael, mas e aquele cara que não tem condições de pagar a pensão alimentícia porque está desempregado? Pô, compra ali um fardinho de água e vai vender no semáforo. Pelo menos 20 contos você faz por dia. Ah, e mesmo assim não tem. Então é compreensível, se você não tem uma fonte de renda, que você vá, compre fiado, pegue um cartão de crédito, faça uma comprinha, deixe para a mãe e fale só assim: olha, estou deixando aqui a alimentação excepcionalmente nesse mês, mas vou pagar a pensão, porque isso não cobre a pensão, mas para o seu filho não ficar sem nada. Tá? O pai de um lado não paga a pensão alimentícia, de outro lado a mãe não cobra. Então acaba incentivando esse cara a continuar devendo a pensão alimentícia, porque ele sabe que nada vai acontecer com ele. E aquele cara que paga de bonzão, que fala assim: eu não tenho medo de ser preso, vou passar uma temporada de férias lá. Deixe passar. Dá essas férias pra ele. Dá as férias pro cara. Dá as férias. Não vou falar muito não, dá 2 dias pra você ver o dinheiro surgir do esgoto. Vender carro, vender moto, pedir pelo amor de Deus pra família levantar aquela grana. Presídio não é colônia de férias, não. Tá? E de preferência eu torcer pra ele ser preso num presídio de celas de 4x4 com 20 homens lá dentro. Porque essa é a realidade da maioria. Não é um hotel 5 estrelas. Mas tem que deixar ser preso. E por isso, eu que te pergunto agora, qual que é a regra do nosso escritório? Se o pai devedor de alimentos for preso numa sexta-feira? Ah, não vai atender telefone, não viu chamada. Que dia que a gente vai acionar ele ali e ver o que é? Segunda-feira após o intervalo. Isso aí. E aí ele vai passar a sexta-noite, o sábado, domingo. Se bestar até a segunda. Se bobear até a segunda-feira. Mesmo que ele tenha um dinheiro para pagar. Se ele quiser, ele faz depósito judicial, vai lá, habilitar no processo e me indicar para a secretaria habilitar antes, ele. Agora tá com pressa? Essa é a frase que nós utilizamos sempre, né? Teve ali X meses para pagar. Sabia que ia ser preso. Falou que iria passar uma colônia de férias, nós vamos proporcionar para esse pai a colônia de férias. Tá? Porque vai passeando aí, dando volta de moto aí, para em pedágio aí, ó. Quando você vai perceber, você tá... Se vocês pegaram de agora para frente aqui, teve um delay de um corte de 1 minuto.
tá? Que julgamos aqui em excessivo. A gente se excedeu um pouquinho, mas tá válido. É o primeiro do ano, vamos... Com o tempo a gente vai ajustando novamente. Tem que torcer pro Luan, ele não olha nem os minutos que a gente perde os cortes aqui. Vai cortar outra coisa depois. Mas enfim, aqui nós estamos hoje numa leva, e o que teve de gente presa nesse recesso... Foi pouco não, hein? Não foi pouco não, cara. Nós estamos tentando prender um rapaz lá em São Paulo, e esse assim, eu não costumo me envolver nessas situações, mas você sabe que tem pai que é tão ordinário que até eu ligo pra polícia às vezes, né? E vou ensinar você aqui, viu, mamãe, que está me assistindo. O cara tá com mandado de prisão em aberto. Se você ligar e falar pra polícia assim, olha, o devedor de pensão alimentícia tem um mandado de prisão, dificilmente a polícia vai. Como que você liga pra polícia e aciona? E aqui eu não tô omitindo nada, não tô mentindo. Você tá numa festa, viu o cidadão devedor de pensão ali com mandado de prisão em aberto se divertindo. Liga pra viatura e fala assim, olha, eu tô aqui no grupinho de amigos e eu ouvi um cara aqui contar a vantagem de que ele tem um mandado de prisão e nós estamos morrendo de medo. Tem como mandar uma viatura aqui? Eu fico esperando. Pronto. Ah, você sabe dados dele pra gente confirmar? Não sei não, mas eu ouvi em claro e bom tom que ele tem um mandado de prisão. Ou então faz melhor. O cara marcou a visitação e tá com mandado de prisão, pô, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o cara tá deixando a criança com as necessidades abertas, dependendo da mãe, e ainda quer pagar de bom pai na convivência. Marca um horário com ele pra buscar a criança, liga pra polícia e fala, olha, eu sei que o meu ex tem um mandado de prisão em aberto, estou muito com medo ali, estou com muito medo, e ele falou que vai vir aqui. Tem como vocês mandarem uma viatura? Ah, você sabe o nome dele, os dados completos? Não sei. Só sei o primeiro nome só, e a certidão de nascimento não tá aqui, enfim. Porque senão eles vão consultar lá a data de nascimento e nome, vão ver que é mandado de prisão de pensão e não vão. Mas infelizmente no Brasil você tem que fazer isso. Aí o cara vai visitar e tranca. Vai pra colônia de não férias. deixa a criança ver, não deixa a criança ver, né? Então, bota a criança pra comer alguma coisinha ali e fala que o camburão vai pegar ali umas crianças malvadas ali na porta. O ônibus vai levar pra colônia de férias. Mas é extremamente necessário que as mães, às vezes, liguem e falem. Eu não diferencio. Pode me julgar à vontade. Eu não diferencio um homicida de um devedor de pensão. Rafael, que loucura é essa? Você está comparando uma pessoa que matou, uma pessoa que tentou matar a outra com uma pessoa devedor de pensão? Sim, ambos atentam contra a vida, só por meios distintos. Um deixa a criança sem alimentação, que pode, se não for a mãe, inclusive virar um óbito, e o outro faz ali o que tem que ser feito e tira a vida por outros meios. Então, foragido é foragido. Não me interessa se o cara tá foragido por um homicídio ou se tá foragido por pensão alimentícia. É foragido. Não deveria nem ter preferência, nem esses privilégios que tem de oficial de justiça aí e buscar. Deveria tratar devedores de pensão alimentícia como qualquer criminoso contumaz. Deve a pensão, tem o endereço, rebenta a porta do cidadão, entra lá dentro, prende ele, coloca no camburão e deixa passar as férias na cadeia. Não tem que ter qualquer receio. A pessoa que deixa o filho a Deus dará, sem o mais básico, a mais básica das coberturas, que é a alimentação, não merece pena de ninguém. E eu sei que aqui nos comentários desse post vai ter dezenas de pessoas defendendo aqui devedores de pensão. Faz o seguinte, pega o débito dele e paga. Inclusive, todo mundo que comentar aqui que não é bem assim, eu sugiro passar o Pix do devedor de pensão para que outras pessoas que compactuam desse pensamento paguem. Agora vai ter comentário, hein? É, isso aí. E se no que paga o Pix, faz o Pix pra mãe então, né? Exatamente. Resolve o problema. E nós temos um problema sério na minha rede social, e o Luan vai confirmar isso, porque ultimamente eu tô numa leva. Eu fiz terapia uma época para poder lidar com hater. Sim. Só que os meus haters eram pesados. Eram de ameaças. Eram de ofensas que extrapolavam o razoável.
E eram grupos que atacavam, de 500 pessoas. Caramba. Agora, eu vi ali um cara criticando. Antes eu perdi o tempo indo lá responder o cara. Agora não, eu bloqueio. Quando o cara fala uma merda muito grande, eu faço ele passar uma vergonha, restringo ele pra ele não comentar de novo e deixo ele continuar passando vergonha ali. Porque aí as mães vão lá e vão atacá-lo. Mas, homem, até razoável, né? Já que a gente atua contra homens e a maioria ali funciona como um boteco, né? O Instagram é um boteco praticamente de pessoas que pegam uma na mão do outro ali e vão tentar defender. Veste a carapuça. Sim, devedores de pensão. Inclusive, se você é bom pai e me segue aqui nas redes sociais, seja muito bem-vindo à minha rede social. Bons pais que cumprem com a sua responsabilidade, pagam pensão, querem conviver com os filhos, inclusive querem conviver mais, eu sou a favor, tá? Vocês sejam bem-vindos aqui. Aqui só não é bem-vindo o caloteiro de pensão, o pai que tortura a mãe psicologicamente, usando a convivência e os filhos para isso. O cara que não é responsável, que sumiu durante toda a sua vida. Neste ponto e este tipo de pai, aqui vocês não são bem-vindos. Aqui é uma salinha para atacar vocês. Agora os demais, sintam-se em casa. Vocês fazem parte também da minha história. Esses pais não me preocupam. Sabe o que me preocupa? Mulher defendendo macho, homem, caloteiro de pensão alimentícia. Atuais namoradas defendendo péssimos pais. Eu não sei o que passa na cabeça de uma mulher que vê o cara sendo um péssimo pai, vê o cara devendo pensão alimentícia e se envolve com essa pessoa na expectativa de que ele vai mudar e vai virar um príncipe e acabam às vezes tendo filhos com essas pessoas. Entendam, meninas, se vocês estão se relacionando com um cara que é um péssimo pai, foi um péssimo pai, que deve pensão, que não visita, que não participa da vida dos filhos, e mesmo assim vocês querem ter um filho com este cara, vocês não vão ser a exceção, vocês vão ser a próxima. E sendo a próxima, a crítica que você faz hoje aqui nas publicações de um advogado que defende mães, podem ser eventualmente este perfil, o mesmo perfil que você vai buscar refúgio. Cuidado, muito cuidado ao cuspir pra cima, que às vezes cai no meio da testa, tá? E não vem aqui defender homem que não é responsável, achando ali que ele vai mudar por você. Não vai. Um cara que é um péssimo pai é um péssimo marido. Um cara que foi um péssimo pai para o filho de outro relacionamento não será um bom pai para o seu relacionamento e para o seu filho. Essa é a regra da vida. Não é nem do meu escritório e nem de legislação nenhuma. Tô mentindo, mano? Não. Isso aí cai até num meme que eu vi esses dias nas redes sociais. Aí. Você dificilmente vai parar de chorar. Não adianta, você envolveu com o cara é mau caráter, o cara tá devendo a pensão, o cara tá enganando a ex. É óbvio que isso vai acontecer, é figurinha carimbada isso aí. Gente, uma vez eu ouvi, eu li num comentário do meu Instagram, ai que maldade, gente. O pessoal adjetiva algumas pessoas, por exemplo, quem gosta de policial, aí usa aquela nomenclatura de Maria Farda, quem gosta de cowboy, usa outra nomenclatura, são termos pejorativos e que não se deve, obviamente, adjetivar para isso, né? Mas eu vi esses dias para trás, teve essa briga de uma mãe, uma mulher foi lá no meu Instagram e ela defendeu o pilantra do pai. E aí a mãe daquela criança que a mulher está falando mal achou esse maldito comentário. E pegou e falou assim, gente, o que mais tem nesse perfil é Maria Pilantra. E eu fiquei com isso na cabeça. Porque a mulher que se relaciona com um homem que foi, como nós falamos aqui, né, um péssimo pai, é um péssimo marido, e mesmo assim acha que vai mudar o santo ali, é Maria Pilantra mesmo. Comunga da mesma opinião, da mesma conduta. Não que nós devemos adjetivar, como eu disse. São termos pejorativos e cada pessoa se envolve com quem quiser. Eu estou reportando ao que eu li.
tá? Correto. Só para ficar claro aqui. Só daqui a pouco surge um corte ali de eu falando exatamente isso. Por isso que é importante ter a íntegra. Viu, Luan? Vai fazer corte pela metade lá e, e me fuder depois nas redes sociais. Ainda bem que vocês assistem aqui e não tem o que falar, porque nós não fazemos aqui nenhum tipo de alteração no vídeo. Tudo que vocês veem aqui somos nós, gente. Tá? Inclusive, nós temos que marcar um podcast, né? Um bate-papo mais aberto. Um bate-papo aberto aqui. Abrir uma cerveja, abrir um uísque aqui. Trazer o Luan. Trazer pra ver se ele fala dessa vez, né? Esse ano um homem vem forte pra Atlética aí, ó. Isso aí. Vai mudar até as cores lá, que eu fiquei sabendo que vai rolar um agito lá. Luan tem um dom de mudar a paleta de cores, né, dos lugares ali. Deixa eu, inclusive, ressaltar aqui pra Unifran e fazer uma ressalva, obviamente, com elogios, né? O Luan, ele toma conta de mais de 3 milhões de seguidores de todas as minhas redes sociais. E não só das minhas, de outras pessoas também. Então, meu Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Então, o crescimento das minhas redes também é baseado nas estratégias que ele toma por fora ali. E óbvio Sem que dúvidas. A Unifran não sabe, né, o que tem lá dentro, mas se vocês, obviamente, estão assistindo este corte ou vendo esse podcast, vocês têm que valorizar mais quem estão aí. As empresas que automaticamente são da região, saibam que tem alunos com potencial e destreza afiada, sim, porque o cara cuida de muita gente. Tão bons quanto qualquer agência de marketing que tem aí o seu... um renome aí no mercado. Um renomezinho no mercado ali. O portfólio do cara é maior do que as maiores agências de tráfego e maiores agências ali que eu já cotei para fazer. Exatamente. Então, por isso que o Luan se ele não fosse excelente, mim, né? Ele não estaria aqui com o senhor. Isso mesmo, Luan. Nós só trabalhamos com os melhores. O restante nós deixamos para os outros advogados. Qualidade é de melhor da América Latina, não é? Isso aí. Lembrando bem, né? Inclusive, nós ganhamos outra premiação agora. Eu vou, obviamente, depois mostrar para vocês. Nós fomos mencionados em uma revista de circulação americana sobre escritórios em destaque no mundo. Então, direito de família. E a forma como nós fomos mencionados é o que eu digo sempre: acolhimento. Né? E estamos mudando o nosso escritório. Vai ter uma surpresa muito em breve para todas as mamães ali que nos acompanham. Muito legal, hein? Muito bacana. Sem dúvidas, galera. A palavra é acolhimento total. É incrível o trabalho que é desenvolvido ali no escritório. Ali todo mundo tem a sua vida e nós não lidamos com nenhum. Não sei número de processo, não sei nenhum tipo de ação. Eu sei o nome da mãe, eu sei o nome do filho, eu sei o pé que está o andamento daquela demanda, mas nós não tratamos ali ninguém como números. São pessoas que têm uma vida e essa paz depende do nosso escritório. Então nós não vendemos honorários lá, né? Nós proporcionamos e trazemos, tentamos devolver a paz. Todas as mães, né? Até para advogados e advogados que nos seguem aqui, principalmente da área de direito de família, que virou ali a área de maior destaque nos últimos 2 anos, a área mais apreciada, mais querida. Precisa mudar muito rápido a forma como vocês lidam com as pessoas que chegam até o escritório de vocês. Nós precisamos humanizar todo o atendimento. Nós precisamos mudar a forma como os advogados enxergam os clientes e como os clientes enxergam os advogados. Já passou da hora de nós nos unirmos ali e entendermos que o direito de família, ele escolhe o advogado que vai atuar. Você não escolhe o direito de família, você não escolhe essa área te escolhe. E quando ela escolhe já na certeza de que você pode mudar vidas. Então o advogado familiarista, ele não lida com números, ele não tem ali a leveza de às vezes sair do escritório e não se importar com o que está acontecendo. Um advogado familiarista, ele tem, além do dom, que são poucos, em poucas áreas esse dom, de poder levar a paz, de poder reinjetar esperança
naquela família que em algum momento foi machucada e agora depende abaixo de Deus daquele advogado para resolver a questão. Então é isso que nós tentamos proporcionar no escritório e é isso que é o diferencial, obviamente, do nosso escritório. Muito bom, falou tudo. Bom, estamos encerrando então mais um episódio hoje. Nós voltamos agora. Nós estamos fazendo aí o projeto, né, quinzenal. Voltamos na próxima quinzena, mas vocês continuem por aqui porque tem cortes todos os dias. O Luan joga cortes aqui para nós. Tem muito conteúdo, fica atento aí. Fica atento, tá? E é o melhor podcast de direito que tem no país. A audiência só cresce. Isso aí. Direito com o Rafa, então, estamos encerrando aqui mais um podcast. E já pensando em vocês, estamos preparando novidades para este ano. No próximo podcast, teremos aqui, além do Wallace, outro convidado ou convidada para debatermos casos reais. Vamos começar a trazer casos reais aqui no escritório, tá? E digo mais, nós vamos buscar esses casos reais na hora, tá? Fiquem por aqui, fiquem com Deus. Uma ótima quarta-feira para vocês e até a próxima. Ótima quarta, pessoal. Até mais.